Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Lázaro Pires de Souza, funcionário aposentado da Rede Ferroviária Federal em Minas Gerais. Seu Lázaro, nós terminamos o primeiro bloco do programa falando da sua entrada, né, o início da sua trajetória profissional lá na Rede Ferroviária Federal. Né? Nesse período todo que o senhor esteve lá, houve uma série de mudanças estruturais e até de nomenclatura, né? A rede ela passou por vários nomes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Por que aconteceram essas mudanças e quais foram elas? Olha, eu comecei na minha carreira de engenheiro lá em Araxá. Certo. E logo eu fui para Araxá em janeiro de 64. Logo em seguida veio a Revolução e com a Revolução... Militar, né? A Revolução Militar. Sim. E com a Revolução uma reestruturação na rede ferroviária. A Rede Mineira de Viação absorveu a Estrada de Ferro Goiás e a Estrada de Ferro Bahia-Minas, e formando a Viação Férrea Centro-Oeste. E de lá eu fui mandado para trabalhar lá em Goiânia. Depois dessa absorção, a Bahia-Minas foi extinta, mas mais para frente houve nova reestruturação e a Aviação Férrea Centro-Oeste passou a se chamar Quinta Divisão. Quinta Divisão Centro-Oeste. Já era por números. E mais para frente ainda, houve uma outra absorção de um pedaço da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, que era SR2, Superintendência Regional 2, aqui, que pegava de Belo Horizonte até lá a divisa com a Bahia, que era a 14ª, a Rede Mineira, a Aviação Férrea Centro-Oeste, a Quinta Divisão Centro-Oeste absorveu esse trecho também. E foram essas as alterações no tempo em que eu trabalhei, porque depois que eu trabalhei é que houve depois que eu me aposentei é que houve a privatização. Sim. Do Fernando Henrique. Sobre essa questão ainda do golpe militar de 1964, o senhor falou que ele teve um impacto na sua vida também, né? Porque o senhor acabou tendo que se mudar, né? Trabalhar em outras cidades. Como é que foi essa experiência assim, para o senhor? Quais foram as principais consequências desse golpe na vida do senhor como profissional da Rede Ferroviária Federal? Olha, eu já tinha mulher e uma filha. Nós saímos de Araxá, onde eu comecei a trabalhar, em que todo mundo era conhecido. Sim. Fazia parte da minha infância, a turma de pessoas que lá trabalhavam, que a gente tinha contato. Eu fui para Goiânia, uma cidade completamente diferente e estranha para mim, onde não tinha ninguém. Uhum. Então, para nós foi um impacto assim, muito grande na nossa vida. Nós passamos alguns apertos, né? Apertos no bom sentido, de estranho e tudo mais, mas com fé e com garra a gente conseguiu fazer alguma coisa e sair lá de Goiânia com um bom nome, uma boa aceitação para o pessoal lá, que nos deu muito trabalho, porque era uma estrada de ferro muito boa. Mas além de trabalhar em Goiânia, em Araxá, o senhor também esteve em Lavras, não foi isso? Lavras. E sempre trabalhando como engenheiro civil da Rede Ferroviária Federal. Que atividades que o senhor desenvolvia nessas cidades, assim? Em Lavras, quando eu saí de Goiânia, porque houve um contratempo lá na minha família, fomos para Lavras. Lavras eu trabalhei lá com o Dr. Correia na oficina de Lavras, a oficina muito grande, reparo de locomotivos, reparo de vagões. Eu fiquei com a parte de reparo de vagões, né? Trabalhamos lá 1 ano e pouco e de lá não me dei muito bem lá em Lavras, no sentido de clima. Sim. Porque de serviço não, a gente era pau de toda a obra e fazia mesmo, né? Você falou mesmo que saiu de Goiânia, que era um clima muito quente, foi para Lavras e os filhos do senhor não aguentaram, né? Não, todos os 2 filhos, os 3 filhos que eu tinha, porque um nasceu lá em Goiânia, os 3 filhos meus, quando chegaram lá em Lavras, todos eles adoeceram. Saí em abril e cheguei em Lavras, em abril lá em Lavras já estava praticamente gelado, muito frio. Sim. Então tivemos esse contratempo. Então, isso aí resultou um pouco assim o pedido de sair lá e de mudar, voltar para outro lugar que não fosse Lavras. E o senhor já está falando de uma situação em que o senhor já estava casado com filhos, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse tempo aí, porque para falar que, inclusive, assim, a Rede Ferroviária Federal
além de garantir ao senhor trabalho e o sustento da sua família, também deu ao senhor a oportunidade de conhecer aquela que viria a ser a sua futura esposa, né? Porque ela também trabalhava na Rede Ferroviária Federal, né? Em qual atividade que ela desenvolvia, em que unidade e como é que foi esse encontro do senhor com a sua futura esposa? Olha, eu trabalhava nessa época, eu ainda não era formado, mas era estudante de engenharia e trabalhava na seção de folha de pagamento. Sim. E ela fez um concurso e foi nomeada para trabalhar na seção de folha de pagamento. Eu ficava assim de olho. Então você assim, trabalhava na mesma sessão? Na mesma sessão. Eu ficava de olho nela assim, mas assim, olho de rabo de olho, né? E aconteceu Ela lá. também olhava assim para o senhor? Você percebia algum olhar dela ou não? Parece que sim, viu? Parece que sim. E aconteceu que um dia, numa festinha de colegas, que já vinha sempre, porque a Rede Ferroviária para nós era uma família. Nós fazíamos aquilo era a família mesmo. Sim. A sessão de folha de pagamento, então, era praticamente a nossa família. Aí, numa festinha que houve lá entre as colegas lá, eu fiz a audácia de dar um beijo nela. E aí começou. Né? A gente tem que ter algumas ousadias na vida, né? Você tem que tomar algumas atitudes, não pode ficar esperando, não. É verdade. E voltando a falar do trem, o trem esteve, o senhor mesmo já declarou aqui, desde cedo, desde criancinha, o trem já estava na vida do senhor, né? O senhor estava envolvido com esse universo, com esse né? Universo. E eu queria saber o seguinte, eu soube que além do trem estar desde da sua infância, estar na sua infância, com seu pai trabalhando lá, inclusive, seu tio e várias outras pessoas amigas, né? Depois o senhor veio a trabalhar lá também, mas o trem esteve, inclusive, presente na sua lua de mel também, né? Como é que foi essa história? Nós tivemos, porque tinha um colega formado lá junto comigo e com o mesmo nome, Lázaro, era o Xará. Eu falei, Xará, eu não tenho dinheiro. Naquela época, a grana era curta. Sim, sim. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, mas nós tínhamos um convênio com a Previdência do Estado para o Grande Hotel de Araxá. Mas não era no Grande Hotel, era o Hotel da Previdência. Sim, sim, que é próximo dele, né? Próximo dele. Isso. Aí ele falou assim, não, ô Xará, pode deixar que eu arrumo. E arrumou para a gente passar a nossa lua de mel. Chegamos lá, não tinha lugar no Previdência. Nós passamos a nossa lua de mel no hotel, no Grande Hotel de Araxá. Maravilha! Mas onde é que o trem entrou nessa história da lua de mel? Nós saímos daqui de Belo Horizonte de trem e fomos para Araxá de trem. Quantas horas de viagem? Olha, saía daqui às 5:30 da tarde, chegava lá no dia seguinte, lá em Araxá, 10:30 da manhã, era mais de 12 horas de trem daqui a Araxá. Não existia naquela época, não tinha a 262, né? Pois é, e hoje o senhor já completou 54 anos de casado, tem 4 filhos e 8 netos, né? Queria saber como é que é a relação do senhor com a sua família, né? E se alguns deles têm interesse em ouvir as suas histórias sobre a Rede Ferroviária Federal e sobre os trens. Olha, a minha relação, são 4 filhos, 8 netos, sendo que só uma neta. O resto é tudo netos. E, inclusive, eu brinco muito com a minha neta, falando que você é a neta mais bonita que eu tenho. Porque a única... ela não gosta muito, não, por conta disso. Mas eu tenho uma relação muito boa com os meus filhos. Eles são sempre lá em casa, a gente está sempre ajudando, hora um, hora outro, que quando há necessidade. Mas eles estão espalhados. Tem um veterinário que está em Varginha agora. Tem um engenheiro eletricista que está trabalhando aqui, mas trabalha em outro setor que não de coisa, de ferrovia. Tem uma menina que é bióloga, que trabalha lá em Brasília. E tem um que é engenheiro de Minas, que agora, por enquanto, ele está desempregado. Mas nenhum deles teve assim, aquele sentido, aquela vontade de ir para a ferrovia, não. Nenhum deles. Mas e os netinhos? Gostam de ouvir as histórias do vovô sobre os trens? Tem um netinho que, quando o pai dele, esse que era eletricista, trabalhou em Juiz de Fora, ele adorava um programa lá que tinha uma ferrovia e um trenzinho. Ele adorava mexer, mas cresceu, acabou. Aquela adoração acabou, né? Em Juiz de Fora. Inclusive, ele andou de trem lá em Juiz de Fora. E eu andava com meus meninos de trenzinho lá também, no Araxá, quando eu estive lá. Que maravilha.
Então o trem continua aí Na vida nossa. Na vida do senhor e da continua família. entranhado. O trem continua entranhado. Ô trem bom, senhor. O trem bom, mais ou menos isso. Vou interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí, a gente volta já com mais histórias do seu Lázaro e da Rede Ferroviária Federal.